Todos temos uma vida, mas uma vida com Cristo é uma vida guiada pela graça, sustentada pela fé e transformada no amor de Deus. Uma vida com Cristo não significa ausência de lutas, problemas, adversidades, mas a certeza de nunca caminharmos só. Sejam todos bem-vindos, graça e paz da sua irmã em Cristo, Eli Vieira. Que alegria ter você por aqui. O canal Uma Vida com Cristo é um canal onde teremos nossa fé edificada pela Palavra de Deus. Abacuque, capítulo 1, enquanto as irmãs procuram, a gente vai adorando nesta noite. Aleluia, Jesus. Em espírito, cante comigo. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Eu quero ouvir a Vila São José. Em espírito, adore o Senhor. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Declare: Rei dos Reis e Senhor, entrego tudo, entregamos isso, aleluia. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, oh Rei dos Reis, aleluia. Porque eu nasci, oh Rei Jesus, aleluia, Senhor. Esse é o nosso prazer, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, aleluia. Prazer viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, aleluia. Tem um povo que adora. Vamos lá, Abacuque 1, verso 1 nesta noite. A iniquidade de Judá será castigada. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Ele está fazendo perguntas ao Senhor. Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Amém? Pai querido, Deus de amor, obrigado pela tua palavra que acabamos de ler. Fala conosco mais uma vez, porque a tua palavra é viva e eficaz, não cai por terra e nem volta vazia. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu peço que eu diminua para que tu cresças, que a tua palavra venha nos consolar, mas também nos confrontar, que a tua palavra venha nos trazer esperança, força, mas também, Senhor, nos corrigir. Obrigado, Senhor, pela rica oportunidade. Abençoa os lares, as famílias, para que nosso lar venha a ser uma bênção. Primeiro, a nossa vida precisa estar no altar, e este é o propósito desta campanha. Então eu oro, peço que o Senhor abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Quem orou com fé, diga amém. Amém. Pode se sentar, se você puder, bata a palma, dê glória a Deus e adore o santo nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. O peso que viu o profeta Abacuque. Deus permite a Abacuque ver uma situação que é bem parecida com os dias atuais. E Abacuque, ao se deparar com a situação de Judá, ele corre ao Senhor e começa a fazer perguntas. Ele não está reclamando de Deus, ele está reclamando com Deus. Tem uma diferença. Ele está conversando, ele está perguntando. Glória a Deus.
E Deus não se importa que você pergunte para Ele quando você estiver dúvida. Na verdade, nós precisamos viver a cada dia consultando mais a Deus. Se nós consultássemos mais o Senhor em oração e pela palavra, erraríamos menos, teríamos menos problema, acertaríamos mais nas nossas decisões. E Abacuque, ele fez aquilo que nós devemos fazer. Se ele tinha dúvida, ele foi perguntar para Deus. Ele foi reclamar com Deus, conversar, dialogar, não reclamar de Deus, não murmurar contra Deus, porque a murmuração é um pecado gravíssimo. Então Abacuque está falando para Deus: até quando, Senhor, eu vou clamar e tu não vai escutar? Quando estamos passando uma luta, um problema, muitas das vezes o que mais pesa, como pesou para Abacuque, não é a situação. Só quem vive isso é que pode falar, mas é o silêncio de Deus. Toda vez que você passa uma luta, uma prova, se Deus te responde, por mais que demore de resolver o problema, você sossega, porque Deus já falou contigo, é verdade ou não é? Mas passe por uma luta e uma prova e Deus fique calado para ver se você não vai ficar desassossegado. Não tem nada mais que nos inquiete do que o silêncio de Deus. Porque se tu está doente, Deus fala que vai te curar, você se apega naquela palavra, dure o ano que durar. Não é assim? Mas Abacuque clamava, ele gritava, ele estava desesperado. E ele perguntava: o Senhor não vai me escutar? Mas eu quero dizer uma coisa para você com toda certeza, à luz da palavra de Deus. Deus pode estar em silêncio, mas nunca indiferente à nossa oração. A Bíblia afirma que o ouvido dele não está gravado para que não possa nos ouvir. Glória a Deus. E nem a sua mão está encolhida para que não possa abençoar. Glória a Deus. Mas as nossas iniquidades fazem separação de Deus e conosco. Então, numa luta, numa prova, o que mais nos dói é o silêncio do Senhor. E Abacuque está vivendo uma situação que precisa de urgência, que precisa de resposta, mas Deus está calado. Só que eu te afirmo com toda certeza também, Deus pode estar calado, mas Ele está sempre trabalhando. Aleluia. E a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que não existe outro Deus que trabalhe a favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Que coisa tremenda, Deus trabalha. Tem pregador que fala, né? O Senhor está passeando aqui no meio da igreja. Jesus nunca veio a passeio, Ele veio trabalhar, aleluia, Ele veio a serviço. E aquele que nele espera, a vida diz que Ele trabalha em nosso favor. Então Abacuque está gritando. E só grita quem precisa de um socorro. Violência e tu não salvas. Deus nunca vai estar indiferente a uma situação. O silêncio dele dói, mas Deus nunca está. Lembre-se disso. Pode ser a situação que for, Deus nunca está desapercebido. Glória a Deus. E se tem uma coisa que Deus não fica indiferente em relação ao pecado, Deus nunca fica indiferente ao pecado. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra e Ele contempla os maus e os bons. Deus vê gente orando, Deus vê gente falando verdade, Deus vê gente ajudando gente, amando gente, mas também Deus vê gente mentindo, Deus também vê gente roubando, Deus também vê gente que passa a perna nos outros, Deus vê gente que trai a mulher, trai o esposo. Então os olhos do Todo-Poderoso estão contemplando os bons e os maus. Então Deus nunca está indiferente a uma injustiça. Se você sofreu uma injustiça, fique tranquilo, não mova o dedo, só dobre o joelho, porque Ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado, porque Ele é justo e Ele não fica indiferente contra a injustiça. Aleluia, glória a Deus. E aí Abacuque está dizendo: por quê? Razão. Olha, esse homem está indagando a Deus, fazendo perguntas ao Senhor. Tu está me mostrando a iniquidade.
Sabe por que a palavra iniquidade aparece aqui? Podia ser o pecado, a desobediência, né? Iniquidade, pecado repetido e consciente. Vida na prática do pecado. Mente hoje, mente amanhã, mente semana que vem, mente 1 ano, mente 3 anos, mente 10 anos. Vive no pecado. Então, iniquidade é a constância no pecado consciente. É o pecado repetido. Porque quem é que não peca? Quem não peca, tira a primeira pedra, não é isso que Jesus falou? Mas a iniquidade é o pecado recorrente, vive no pecado. Não se arrepende nunca. E tem consciência que está errado. Então Deus não mostra só o pecado de Judá, Abacuque. Deus mostra a iniquidade. O povo já estava vivendo no pecado. E isso não deixa Deus ficar indiferente. Então a Bíblia vai dizer que esse homem está gritando, pedindo para Deus: o Senhor não vai escutar, o Senhor não vai salvar, o Senhor não vai fazer nada. Aleluia. Talvez você também está nessa luta, nessa prova, você está vivendo um momento e você está perguntando para Deus, não reclamando de Deus. Você está falando: Senhor, e agora? O Senhor não vai fazer? Há quanto tempo eu te peço? Há quanto tempo eu clamo? Há quanto tempo eu busco? O Senhor parece que não está me ouvindo. A Bíblia vai dizer que Abacuque fala: onde eu olho a destruição é violência. Também está tendo contenda, litígio. A lei está afrouxando, a justiça se manifesta, mas se manifesta distorcida. O ímpio está cercando o justo. Parece que Abacuque está falando de 2026. Parece que Abacuque está vendo os dias atuais que nós estamos vivendo. Porque, irmãos, a gente tem até uma justiça, mas é uma justiça injusta e distorcida que vivemos nesse país. É verdade ou não é? Para onde a gente olha é violência. Para onde a gente olha, o que era errado agora é aplaudido, agora é apoiado. E aquele que quer se manter justo, certo e santo, ele está sendo perseguido. E na verdade, até dentro das próprias igrejas. Possa ser um irmão, uma irmã que faça diferença, você vai ser taxado como um pastor salgadão, como uma irmã que é mais santa do que as outras. É porque ser justo hoje está incomodando aquele que está na iniquidade. Mas eu quero dizer para você: continue sendo santo. Como a Bíblia diz, continue fazendo a justiça, porque os olhos do Senhor estão te contemplando. Aleluia. Continue sendo verdadeiro e sincero, porque Deus não está indiferente à tua vida, à tua obediência. Então a palavra do Senhor vai dizer que a justiça se manifestava, mas era distorcida. A lei estava frouxa, irmãos. E o que a gente vive no nosso país? O que a gente vive neste mundo atual? O apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo capítulo 3: os últimos dias serão difíceis. Mas por que a igreja está tão desapercebida quanto aos fatos reais que estão acontecendo? Porque viemos num culto e nós só queremos saber de bênção, de prosperidade. Irmãos, é hora de termos conhecimento da palavra. Porque se você não conhecer a verdade, você vai ser enganado dentro do culto. Você vai ficar enganado anos dentro de uma igreja. Está se falando de um projeto aí do presidente lá dos Estados Unidos, né? Essa paz que a Bíblia diz que vai vir, que vai ser um engano, e vai juntar as religiões. Aí você vê os noticiários e pensa que é só mais uma notícia. Não, irmãos, está apontando para o cumprimento da palavra. E Abacuque, ele está vendo uma situação que não está sendo uma visão espiritual, é uma visão real. A sociedade estava corrompida. A sociedade vivia na corrupção. Mas sabe o que inquieta Abacuque? Que não tem mais nos inquietado? É que o pecado da iniquidade só não estava no meio do ímpio. Estava dentro do meio do povo de Deus. E eu vou dizer para você e te faço uma pergunta. O ímpio mente? Hã? É do ímpio isso. Ele adultera? Ele rouba? Ele tem consciência que está errado? Claro que tem. Você acha que o ladrão não sabe que ele não pode roubar? Ele tem temor a Deus? Está explicado. Todo mundo sabe o que é certo e é errado. Mas o ímpio peca sem consciência. Ele não teme a Deus. Só que Abacuque vê que os crentes
indiferente ao pecado. E sabe o que acontece quando Abacuque está vendo tudo isso? Ele começa a orar a Deus buscando uma resposta. E nada mais nos dói quando a gente busca uma resposta e Deus continua em silêncio. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e irmã, você pode fazer oração, você pode fazer campanha, você deve. Mas Deus, Ele só vai responder e só vai fazer num tempo determinado por Ele, porque debaixo deste céu há um propósito para todas as coisas. Talvez tem gente aqui que está orando há anos e não teve resposta. Você não pode esmorecer, você não pode desistir, porque quando a gente espera, a gente demonstra fé. E Abacuque, apesar da opressão, da crise, do caos que ele via, ele permaneceu buscando ao Senhor. E sabe o que a Bíblia diz? No capítulo 2? Que ele vai para a intercessão e ele sobe na torre de vigia. Ele fala, eu vou montar guarda até que venha a resposta. A gente faz certo, ora, faz campanha, jejua buscando a resposta. Só que a gente erra porque a gente perde a paciência de esperar. Aí você não espera a resposta e você erra porque aí você toma a sua própria atitude. Aí você faz do teu jeito. Orou pedindo a resposta, mas não teve paciência de esperar. Talvez, irmão, o que nos falte é paciência para esperar o tempo da resposta do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você. Não adianta você desenhar a resposta do teu jeito. Senhor, salva meu filho, faz assim, faz assado. Senhor, eu quero isso assim, mas eu quero desse jeito, por esse caminho. Você está enganado. Nem sempre as respostas do Senhor vão vir do jeito que eu e você quer. Às vezes vai vir totalmente diferente e nós precisamos aceitar, porque se nós confiamos nele, sabemos que a boa e perfeita e agradável vontade dele é que vai se cumprir na nossa vida. Você não ora o Pai Nosso, seja feita a tua vontade? Então deixe Deus fazer do jeito dele. Nós não precisamos ensinar Deus, nós não precisamos falar para ele de que maneira ele tem que trabalhar. Ele é soberano, ele manda na terra, manda no céu, tem chave do inferno e da morte. Então ele sabe como vai salvar, ele sabe como vai libertar, ele sabe como ele vai fazer na nossa vida, porque ele é Deus. Aleluia. Agora preste atenção, Deus responde no tempo dele. E a resposta que Deus dá para Abacuque não é nada daquilo que Abacuque esperava. Veio totalmente diferente. Abacuque esperava Deus falando, eu vou salvar, eu vou libertar e vai ser glória. Sabe o que Deus fala para ele, Abacuque? Eu vou pegar um povo bem ruim. Sabe os caldeus, os babilônicos, que eles são bem cruéis? E eu vou mandar contra Judá. Aí Abacuque deve ter ficado, agora eu não entendi nada. Eu estou pedindo para o Senhor salvar. Eu estou pedindo para o Senhor fazer alguma coisa. E o Senhor vai mandar esse povo mau, sanguinário. E sabe para quem? Não era com ímpio. Porque Deus não tem nada a ver com ímpio. Deus ia mandar um povo muito ruim para castigar o seu próprio povo desobediente. Sabe o que o povo de Judá estava fazendo? Corrupção. Adquirindo bens ilegalmente, juntando coisa que Deus não se agrada. Você construir tesouros e prosperidade à custa de roubo e de corrupção. Pode ler no capítulo 2, o povo fazia isso. Outra coisa que o povo estava fazendo, idolatria, a imoralidade. E Deus fez o quê? Pegou um povo muito ruim para servir de vara de disciplina. Você podia dobrar o joelho e eu, todos os dias, e perguntar para Deus, se isso que nós estamos vivendo é uma luta por permissão dele, é um ataque do diabo, ou se nós estamos vivendo o tempo da vara de disciplina de Deus. Você já perguntou para Deus? Se isso que você está vivendo é vara de disciplina? Porque a gente só acha que é o diabo que está se levantando. A gente só acha que é porque Deus vai dar uma bênção. Às vezes Deus está nos corrigindo. E quando Judá recebe o povo caldeu, era a correção de Deus sobre eles. E eu quero dizer para você que a Bíblia diz que Deus só castiga e corrige aquele que Ele ama. Se Deus vai estar corrigindo você, aleluia, agora Ele glorifica. Ele te ama e Ele não quer que você se queira. Glória a Deus. Então, quando Abacuque pensa, e agora? O povo já está na bagaceira, ainda vai vir um povo ruim, que vai dominar tudo, vai pegar tudo que é nosso e vai dominar, agora acabou. Sabe o que Deus fala para ele? Abacuque, vai ser uma coisa.
Olha o diálogo com Deus, olha como Deus quer responder a soberania dele. Ele revela o oculto, o profundo e o escondido. Aí a Bíblia diz que Deus falou: tá vendo esse povo ruim que vai servir de vara para disciplinar o meu povo? Eu também, no meu tempo, vou pegar eles e vou dar conta deles. Meu Deus, aleluia. Que coisa linda. Está pensando que o diabo vai sair mexendo na nossa vida? Está pensando que alguém vai nos ofender, vai nos injustiçar e vai ficar por isso mesmo? Não vai não. Ainda que Deus permita a injustiça, ainda que Deus permita o diabo nos tocar, ele também será cobrado, ele também será corrigido. Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo? Ninguém pode sair te caluniando. Ninguém pode sair fazendo mal para você e ficar impune. Então Deus permite. Mas ele disse: Abacuque, esse mesmo povo, vou mostrar para eles que eles só vão ter poder em cima do meu povo, porque eu estou dando a permissão. Que coisa tremenda, irmão. Mas a gente não está acostumado a ouvir Deus falar assim. A gente não está acostumado a viver dessa forma. A gente quer saber que Deus vai curar, que Deus vai honrar, que Deus vai dar. E Deus está falando para Abacuque que ele é soberano. Então o Abacuque, que estava desesperado, estava sem saber o que ia acontecer, espera aqui no capítulo 3 para tu ver a oração dele. A oração do profeta Abacuque. No verso 2, Abacuque faz uma coisa que nós muitas das vezes não estamos fazendo mais nos cultos, na nossa vida. 3:2, ouvir, Senhor, a tua palavra. E o que ele teve? Temor. Não se tem mais temor ao ouvir a pregação da palavra. Dá sono, dá cansaço, dá fome. A gente fica inquieto porque a gente quer ouvir que Deus vai dar, vai fazer. E Abacuque está dizendo: depois eu ouvi Deus falar, eu tive foi temor. Entendeu? E a palavra de Deus é para nos trazer temor. Satanás, os demônios, os diabos, os cães, diz a Bíblia que eles até estremecem diante de Deus. Na verdade, eles tremem com o poder. E nós não reverenciamos muitas das vezes a palavra e a correção de Deus sobre a nossa vida, que é para o nosso próprio bem. Então Abacuque ouve a palavra de Deus, ele não fica murmurando. Ele não fica falando: ai meu Deus, mas eu não estou assim, essa palavra é para Maria, essa palavra é para o João. Não, Abacuque fala: eu ouvi tua palavra e eu te temi, Senhor. Aleluia. Que haja temor no nosso coração, que haja reverência. Diante da palavra do Senhor. Deu temor em Abacuque, porque ele estava desenhando um cenário e Deus vem com outra coisa totalmente diferente. Essa semana eu estou numa campanha ali na sede, nas quintas-feiras, e veio uma irmã e falou assim: mãe, eu conheço ela, olha pelo meu filho Jonathan, eu lembro dele num culto no lar que nós fomos. Falei: o que aconteceu com o rapaz? Ele está preso, mas ele é inocente. Falei: amém, irmão, vamos orar. Ele aceitou Jesus faz uns dias e aconteceu isso logo depois. Eu falei para ela: irmã, se ele é inocente, Deus não terá ele por culpado. Fique tranquilo. Se ele aceitou Jesus agora, talvez é o momento que ele mais vai conhecer a Deus. Agora sim. Quem sabe que é agora Deus corrigindo Jonathan, que ele vai ficar firme, vai vir temor sobre a vida dele. Porque às vezes, irmãos, nós só conhecemos a Deus nos momentos difíceis. Quando você está no beco sem saída, viu? Quando você chega no fundo do poço. Quando você chega no último não da tua vida. E aí eu fiquei pensando: Senhor, aquela mãe estava orando para Deus salvar, estava ou não estava, irmão? Com certeza, um filho. O menino aceita Jesus e depois de uns dias está preso. Era a resposta que ela queria, irmã Kátia? Era? Ela pediu isso: prende o Jonathan, Deus, para ele se salvar. Mas Abacuque entendeu que Deus é soberano. E Deus trata e trabalha como Ele quer e do jeito que Ele quer. Você sabia que tem gente que mesmo na hora do aperto não se rende a Deus? Não teme a Deus, afronta a Deus, zomba de Deus.
E eu fiquei pensando na irmã Ângela e no Jonathan quando eu estava meditando de Abacuque. Como que a mãe esperava o menino ficar preso? Ele aceitou Jesus. Era para ele estar no escudo, é verdade ou não é? Só que Deus sabe o coração do Jonathan, sabe ou não sabe? Então Deus vai moer ele lá. Se ele é inocente, vai sair de cabeça erguida. Se ele é culpado, vai se acertar com a justiça. É assim ou não é? Então pare de desenhar para Deus o jeito que Deus tem que fazer. Pare de dar para Deus, Senhor, faz assim, dessa cor, desse jeito. Deixa Ele fazer do jeito dele. Que Deus tenha que quebrar, que Deus tenha que apertar, amassar. Aí Abacuque está perguntando, tu não vai salvar? Aí Deus fala, eu já estou salvando, eu já estou trabalhando, porque eu já estou corrigindo, porque eu já estou fazendo. Glória a Deus. Você entendeu isso? Aleluia, glória a Deus. Você entende isso? Aí eu fico pensando, Abacuque entende o que Deus está falando, vê que só um Deus soberano pode corrigir o seu povo com outro povo maligno para salvar o povo. Olha só que estratégia de Deus. E aí Abacuque, quando entende isso, ele vai criar temor no coração. E muitas das vezes nós perdemos o temor daquilo que a palavra de Deus fala conosco. Agora eu quero dizer para você que Abacuque, no meio de tudo isso, voltando no capítulo 2, Deus está dizendo que a alma do povo está orgulhosa, verso 4, e eles não estão na retidão. Irmãos, Deus não fica indiferente ao pecado da iniquidade, da transgressão. Mas quando Abacuque fica preocupado com o resultado de tudo isso, sabe o que Deus fala para ele no verso 4 do 2? Mas o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Você entendeu, irmã? Que no meio do que você está vivendo, que você está passando, é a fé que vai te manter vivo. É a fé que vai te manter de pé. Sabe por que Deus está sustentando você? Porque você está vivendo pela fé. É pela fé que você sai da tua casa para vir num culto como esse. É pela fé que tu sai para vir pregar como eu estou fazendo a obra de Deus. Pela fé. E aí Deus está dizendo, Abacuque, nesse caos, nesse turbilhão todo, no meio do pecado, da iniquidade, o justo vai viver pela fé. Glória a Deus. E você está vivendo como, minha irmã, se não é pela fé? Se não é pela misericórdia do Senhor. Tem dias que nós reconhecemos, e não é possível ver de outra forma, que nós só estamos de pé pela misericórdia do Senhor. Tem dias que a gente entende perfeitamente, se não fosse Deus, eu não estaria aqui, eu não suportaria. E Abacuque, quando está vendo que Deus está no controle de toda a situação, irmã, porque a situação foge do teu controle, foge do meu controle, entendeu? É a gente que perde o sono, é a gente que se abala, mas Deus, Deus está sentado no seu alto sublime trono todos os dias, e Ele tem todo o controle, as rédeas da situação estão sobre a mão dele. Glória a Deus. Deus não está assustado com o pecado que você cometeu, que eu cometi, não. A gente que se escandaliza. Mas Deus sabia desde que tu estava no ventre da tua mãe tudo que tu ia fazer, e eu também. E mesmo assim Ele nos escolheu. Mesmo assim Ele nos deu uma chance. Não é? Então eu quero dizer para você que pela fé você vai viver. No capítulo 3 tem um verso bem conhecido, 17, porque ainda que a figueira não floresça. Abacuque agora, do desespero, das perguntas. Agora Abacuque, depois de orar, está louvando. Você pensa que a crise tinha acabado para Abacuque louvar? Entenda, irmã, a crise só estava começando. Mas o tempo do louvor não é quando você vem na frente contar o testemunho, viu, minha amada? O tempo do louvor é no processo da tua vida. O momento de você adorar a Deus não é depois que acontece o milagre. É enquanto está a crise, é enquanto está o problema, é enquanto o filho está na droga, é enquanto o marido está no bar, que tu vai adorando. Tem gente que espera só o triunfo para poder adorar. E Abacuque diz, já que o povo vai ser castigado, tudo vai ser levado, o rebanho vai ser arrematado lá, a figueira não vai florescer, a vide não vai dar mais fruto.
Agora que eu entendo a soberania de Deus, ainda que a figueira não floresça, ele vai dizer no 18, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Você não pode só ter alegria e louvor depois que acontecer aquilo que você está buscando. A nossa alegria tem que ser a todo momento, que isso demonstra fé. Não é porque a crise acabou que Abacuque está cantando. É porque ele confia no Deus que ele serve. É porque ele sabe que Deus vai fazer o melhor, independente do resultado. Um dia os discípulos vieram tão alegres, eu já vou encerrar. E eles falaram: ah, Senhor, os demônios se sujeitam a nós. A gente manda a legião sair, eles saem. O tranca-rua vai embora, né? Assim que eles se alegraram. E Jesus falou para eles: por que vocês estão tão alegres por isso? Porque o diabo obedece vocês, e o diabo obedece alguém no quê? No nome de Jesus. Por que você está tão feliz? Porque você canta bem, porque você prega bem, porque você é pastor, porque você é ovelha? Você só faz isso porque você usa o nome de Jesus. É isso que Jesus queria ensinar para eles. A alegria não está no dom que você tem, a alegria não está naquilo que é manifestado, naquilo que você faz pelo Espírito de Deus. A tua alegria está amparada nos filhos, no marido, no teu trabalho. Você vai se decepcionar, você vai se frustrar. E aí Jesus falou para eles: vocês têm que se alegrar, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Vocês têm que se alegrar, porque o nome de vocês está no céu. Essa é a alegria que Abacuque viveu. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque eu sou salvo. Aí, irmão, se você quiser se alegrar pelo dinheiro que você tem, você vai se frustrar, porque eu acho que você não vai ter muito. Eu não estou com muito, não é verdade? É ou não é? Se a tua alegria estiver baseada nas coisas terrenas e passageiras, mas o Senhor disse: se alegrem pela salvação. Talvez você anda muito frustrado, desanimado, porque a tua alegria está aqui agora, nas demais coisas. E que alegria não é ter o nome escrito no livro da Bíblia. E Abacuque falou: já que está tudo um problemão, a crise só está começando, eu vou adorar porque eu confio. E foi daí que surgiu, né, a letra do louvor, baseado no livro de Abacuque. E eu quero que você louve comigo, que eu quero dar uma oportunidade para minha mãe, a nossa irmã Estelita, para a gente encerrar. Mas toda vez que a gente ouvir a palavra, temos que temê-la como Abacuque fez. Sabe por que tem gente que vem no culto, faz campanha, vive na igreja há anos e a vida está uma derrota, vive na iniquidade, no pecado, e ele está cavando a própria cova na consequência do pecado? Porque ouve a palavra e não tem temor dela. Hoje, uma pessoa entra na iniquidade e no pecado e sai confortável da igreja. No meu tempo de mocidade, que agora eu já não estou tão jovem assim, eu falei isso lá na Praia Grande ontem. Quando eu ouvia falar do inferno, meu pai amado, né, pastor? Misericórdia. Se o pastor falasse que essa toalha aqui vai te levar para o inferno, eu queimava a toalha. Porque ninguém queria ir para o inferno. Se a Bíblia falasse, a gente tinha temor. E eu ficava: meu Deus, vou para o inferno se eu fazer isso, se eu falar isso. Temor. Hoje, nem fala do inferno mais. Você ouve falar do inferno nos cultos? É difícil. Muito difícil. E a gente não fica mais preocupado se a gente vai morrer hoje, vai para o inferno, se a gente está com aquele pecado escondido. Não tem mais isso, irmão. É verdade ou não é? E na minha época de mocidade, se falasse do inferno, misericórdia. Eu ia para casa pensando na televisão, lembra da pregação da televisão? Meu pai tinha um monte de besta na casa. Irmão, daí Deus vai te amadurecendo, vai te abrindo entendimento. Que a palavra traz isso. É necessário, irmão. Meditarem nas Escrituras, diz a palavra do Senhor, porque nelas vocês vão ter a vida eterna, porque elas testificam de Jesus. Abrir a Bíblia só no culto não vai dar certo. Vai vir o anticristo aí, vai vir as heresias e a gente vai se enganar. Então, irmãos, que a palavra do Senhor nos traga temor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos louvar? Porque Abacuque cantou: ainda que a figueira não floresça e ainda não tinha acabado a crise. Não espere o problema acabar para tu continuar louvando e adorando. Eu passei por um problema muito grande, aí eu saí lá numa rua que tem santos.
que eu fui resolver umas situações. E ali eu nunca vi ninguém escutar um louvor, porque é rua de comércio, de galpão, de local de trabalho, entende? E aí quando eu saí, que eu fui resolver o problema, que eu vou entrar pro carro, começou a tocar bem alto. Parecia que tinha uma caixa de som vindo do céu. E era Deus falando, tu não cantou? Agora tu vai viver. Tu não pregou? Agora tu vai viver. Porque é bonito pregar, é ou não é? E louvar é lindo, não é? Mas vamos ver se você vai cantar, vai pregar empolgado, mas quando Deus mandar tu viver, se vai ter a mesma empolgação, vai ter a mesma disposição, né, irmã? Né, pastor? Por isso que tem mensagem que eu vou fazer, eu não vou pregar não, Senhor, não quero pregar não. Teve uma época aí que eu só pregava Jó. Eu pensei, Senhor, chega de Jó. Porque aquilo que tu pregar, um dia Deus vai fazer, talvez tu viver. Aquilo que tu canta bonito aqui na frente, talvez tu vai ter que viver. E aí quando eu saí daquele problemão que eu estava resolvendo, que eu me debrucei no carro e comecei a chorar, começou a tocar assim, ó. Eu tenho um Deus que não vai deixar, cante, essa luta me matar e o desespero te tomar. Por mais pressão que esteja, o controle ainda está na palma de suas mãos. Só quem tem, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta te matar e o desespero te tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma. Quem está cantando pode viver. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Levanta a mão, eu creio, só quem crê, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quem crê? Eu creio, eu creio, eu creio. Olha mais do que cantando. Ainda que a videira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da videira minha, todavia me alegrarei. Aleluia! Se alegre mesmo no dia da crise, no dia mau. Ainda que a videira não floresça e não haja o fruto da vide, e o produto se alegre no Senhor. Todavia, Senhor, só em Ti, Senhor. Você entendeu? Abacuque 3, versos 17 e 18 é o tema deste louvor oficial bíblico. Ainda que venha a crise, ainda que te falte tudo e todos, se alegre no Deus da tua salvação. E quando eu saí, quem conhece a rua Silva Jardim ali em Santos? É uma rua que é de trabalho. Quando eu saí daquele lugar que eu me debrucei, eu nunca ouvi louvor naquele lugar. E esse louvor começou a tocar bem alto, que eu não sabia nem de onde estava vindo. E Deus me lembrou, você não louvou? Quantos dias que eu louvei esse hino? E aí você às vezes vai precisar viver aquilo que você pregou, aquilo que você cantou. Entender a palavra do Senhor melhor. 8:10 diz assim: disse-lhe mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor, porquanto não vos entristeçais,
porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Glorioso Deus, maravilhoso Pai, acabamos de ler a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados mais uma vez. Que eu diminua, Senhor, para que Tu cresças. Prepara o coração, Senhor, do Teu povo, o meu coração, para receber a Tua palavra. Que nós sejamos não somente ouvintes, mas praticantes dela. Hoje é o primeiro dia da campanha, Senhor. Vida no altar, bênção no lar. Fala conosco, Espírito de Deus. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, desocupe as suas mãos, se você puder e quiser. Bata a palma de glória e agradeça ao Senhor do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aos nossos visitantes, se tem alguém que nos visita esta noite, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, amém? É um prazer tê-los aqui nesta noite. Glória a Jesus. Irmãos, eu começo dizendo que a nossa alegria não está baseada nas circunstâncias que vivemos. A nossa alegria também não pode estar naquilo que obtemos nessa terra. E a nossa alegria também não pode estar baseada ou enxertada em alguém, a não ser na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer no capítulo 8 que Jerusalém já está restaurada, seus muros já estão reconstruídos. Neemias está nesta obra de reconstrução da cidade que foi destruída, seus muros estavam rachados, suas portas queimadas a fogo. E a Bíblia vai dizer no capítulo 1 que o povo estava em grande miséria e grande desprezo, porque eles voltaram do cativeiro. Toda vez que você ouvir a palavra de Deus dizendo que o povo voltou do cativeiro, que o povo voltou do exílio, é porque Deus disciplinou o povo rebelde, o povo que pecou, o povo que caiu na idolatria. E este povo não era outro, mas o povo de Deus. Toda vez que a Bíblia disser que este povo estava no cativeiro ou no exílio, Deus estava tratando com eles com vara de disciplina. Porque Deus só castiga e corrige todo aquele que Ele ama. Então o povo voltou do cativeiro e estavam em miséria e desprezo. Então a Bíblia vai dizer que Neemias se levanta para reconstruir os muros de Jerusalém. E no capítulo 8, a verdade é que Jerusalém já estava com seus muros reconstruídos. Jerusalém já tinha sua proteção novamente. Eu estou falando materialmente da cidade. Só que o povo ainda não estava da maneira que Deus queria. A cidade estava até bonitinha, o portão estava arrumado, mas o povo não estava na posição que o Senhor desejava. Então a Bíblia vai dizer, no capítulo 8, se você ler todo, vai dizer que Esdras pega a lei, a palavra de Deus, e diz que o povo se ajunta numa praça pública, e eles se ajuntam como se fossem um homem só. Sabe o que quer dizer? Estavam todos espremidos e coladinhos um do lado do outro. A Bíblia diz que é colocado um púlpito de madeira bem no meio desta praça para ser ensinado a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que este povo que voltou do cativeiro, que estava em miséria e desprezo, e que tinha trabalhado bastante para reconstruir os muros, ficaram de pé desde a alva até ao meio-dia. Sabe o que isso significa? 6 horas, sem interrupção, de pé para ouvir a palavra. Só que nós estamos às vezes sentados com ventilador, ar-condicionado, água gelada, e nós não reverenciamos a palavra de Deus nem sequer por 1h30 num culto. A gente conversa, a gente olha o WhatsApp, a gente pensa na pizza que vai comer depois do culto, a gente fala mal da roupa da irmã, e nós não reverenciamos aquilo que temos de mais valor, a palavra do Senhor. Mas esse povo estava há anos sem ouvir sobre a lei. Esse povo estava há anos sem ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que eles ficam de pé. Por isso, nesta noite, Deus manda eu te dizer: filho do homem, ponte de pé, porque o Senhor quer falar contigo. Aleluia, glória a Deus. Então a Bíblia vai dizer que o povo ficou
chegou 6 horas. E se era de manhã, Glória a Deus. podia estar no sol escaldante, que nem está tendo aqui agora no nosso verão. Mas aquele povo estava dando valor para o ensinamento, a pregação da palavra. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que eles estavam ensinando a todos que poderiam entender. Irmãos, o que nós mais temos visto nos últimos dias são falácias e não pregação da palavra. O povo não entende, ou os pregadores inventam o que eles querem para chamar a atenção. O povo sai sem saber, entra sem saber e sai pior, sai até confundido, não é verdade? Mas aqui a Bíblia está dizendo que os escribas, juntamente com Esdras e Neemias, ensinavam, pregavam a lei e o povo entendia. Você precisa entender a palavra de Deus. Precisa haver uma compreensão da palavra. Porque como eu vou viver algo ou fazer algo se eu não tenho entendimento? Mas a verdade é que nós precisamos dar valor à palavra do Senhor. Então, irmãos, a Bíblia vai dizer que quando eles começam a ensinar da lei, você imagina 6 horas de pé? Alguém trabalha aqui em pé? Tem um banquinho lá para sentar? É bom ou é ruim? É ruim, né? 6 horas ouvindo sobre a palavra. Você pensa que o povo começou a sentar? Você pensa que o povo começou a dar uma agonia para ir embora? Você pensa que o povo começou a falar, esse culto não acaba? Não! A Bíblia diz que quando o povo entendia que eles estavam lá no cativeiro, que eles tinham sofrido, e não era porque Deus era mau, não era porque Deus estava punindo eles, a Bíblia diz que eles entendem que o castigo foi por causa do pecado deles. A Bíblia diz que eles começam a compreender que tudo aquilo que eles viveram era uma correção de Deus. Você pensa que eles murmuraram? Você pensa que eles pediram a carteirinha e foi para outra igreja? Vocês pensam que ele ficou falando mal dos pregadores? A Bíblia diz que eles caíram no choro. A Bíblia diz que eles pratearam. A Bíblia diz, aleluia, que eles se arrependeram. A Bíblia diz que eles se alegravam com a lei do Senhor. Eu até me arrepio, aleluia, glória a Deus. Esse povo não reclamou, não culpou Deus. Quando eles entenderam, eles choraram. Eles prantearam, aleluia, pelos próprios pecados. Eles entenderam que foram eles os próprios causadores das suas dores, dos seus problemas, da correção do Senhor. Quanto tempo faz que não vemos num culto, ou eu e você não chora mais com a palavra e nem com a repreensão do Senhor? Eu queria estar nesse culto, praça pública, céu aberto, e eles ministrando sobre a lei, o povo recebendo a palavra e chorando e se arrependendo. Aleluia, que coisa gloriosa! Porque a Bíblia vai dizer que a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E vem como? Através da pregação da palavra. Por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A verdade é, irmãos, que hoje em dia não se prega mais a palavra. Hoje em dia conta a história da carochinha, se inventam rituais para atrair o povo, mas o que liberta, o que confronta, o que te alimenta e o que te mantém de pé é a verdadeira pregação da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E é por isso que você está aqui. E é por isso que você está de pé. Porque a Bíblia diz que a fé vem por onde? Por ouvir o quê? A fofoca, as mentiras, as piadas. É aí que vem a tua fé? É por onde? Pela palavra de Deus. E toda a honra e toda a glória que hoje na Vila São José, a palavra de Deus está sendo ministrada. E se você valoriza essa palavra, levanta a mão. Então, glória a Deus. Aleluia. A palavra que tem poder, a palavra que ele disse, haja luz e houve luz. É essa palavra, glória a Deus. E você quer saber mais? O povo de pé, e toda vez que a lei era ministrada, toda vez que os mandamentos do Senhor eram falados,
O povo não ficava murmurando, eles diziam com as suas cabeças encurvadas: amém, amém, aleluia. Está aqui no capítulo 8, eles inclinavam suas cabeças, e quando Deus dizia: não roubarás, não matarás, não adulterarás, eles diziam: amém, amém, aleluia. Que você também diga amém, amém, para a palavra do Senhor. E você sabe o que quer dizer amém? Assim seja. Não mentirás. E o povo: amém, amém. Não olharás e cobiçarás a mulher do teu próximo. Amém, amém. Reverenciavam a palavra, aleluia, e entendiam que era obedecendo os mandamentos do Senhor, eles seriam abençoados. É por isso que a campanha é vida no altar, vida de obediência. Num lar vai ser bênção para a glória de Deus. Vida abençoada só com a obediência e a vivência da palavra. E que coisa linda esse povo reverenciando a palavra de Deus durante pelo menos 6 horas. Eu acredito que o povo ainda achou pouco. Era um culto de lágrimas. Era um culto de choro, de arrependimento. Quanto tempo faz que você não alegra o coração do teu Deus? Quanto tempo faz que você não sente prazer de meditar na palavra dele? Eu quero dizer para você que aquele choro não era como a gente ouve por aí, lágrimas de crocodilo, né? Você já viu gente que tem lágrimas de crocodilo? Esse povo chorava um choro verdadeiro. Era um choro de alma e de coração. E sabe o que a Bíblia diz? Que quando o povo cai no choro, porque eles choravam, está aqui no verso 9. Eles choravam ouvindo as palavras da lei. Tem gente que só chora se Deus falar: eis que eu te dou a casa, aí chora. Eis que eu te dou o carro, aí pula a roda. Mas se Jesus repreender eu e você, a gente já fica de cara fechada. A gente já diz que foi o profeta que inventou, que não veio de Deus. Mas a verdade é que aquele povo chorava de arrependimento. Aquele povo se examinou ao ouvir a pregação e o ensinamento da lei. A palavra de Deus diz que eles entenderam. Por isso que se você vem aos cultos e você não entende a pregação da palavra, Tiago diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. As coisas de Deus, elas vão ser discernidas pelo espiritual. O homem natural não a compreende, para eles é loucura, não é verdade? Então a Bíblia vai dizer que quando o povo chora arrependido, a Bíblia diz que Deus fala com Esdras, Neemias e os escribas. Olha só, foi o verso que nós lemos. Disse-lhes mais: ide comer as gorduras, beber as doçuras. Quem está chorando não come, não bebe. É festa? Como é que pode? O povo está chorando, está se arrependendo, e agora eles mandam o povo parar de chorar e vai comer e vai beber as doçuras na mesa. Que negócio estranho. Mas sabe por quê que Deus manda fazer isso? Porque este dia é consagrado a Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Tem pregador que diz que a tua alegria não, é a alegria do Senhor. E sabe o que mais alegra o coração de Deus? Alguém que ouve a palavra, arrepende-se. Sabe o que mais alegra o coração de Deus? Alguém que ouve a palavra e a obedece. Sabe o que mais alegra o coração de Deus? Alguém que faz a obra dele por amor, com alegria, sem reclamar, sem falar que é um fardo. Isso alegra o coração de Deus. Se você tivesse que se examinar, você tem alegrado o coração do teu Deus? Efésios capítulo 4, verso 30 vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo, na qual você está selado, é o teu penhor. A verdade é que tem crente que alegra o coração de Deus, mas tem outros que entristecem o Espírito Santo. Do jeito que fala, aquilo que faz escondido,
no pensamento, na intenção do coração. E a Bíblia diz para você não entristecê-lo, porque ele se afasta de você. Então um dia você se levanta achando que ele está contigo e você está só, que nem Sansão ficou. Aleluia, glória a Deus. Porque por causa da desobediência, do pecado, o Espírito se afastou dele. Então não adianta você gostar de vir aos cultos, ouvir a palavra, louvar, bater palma nos corinhos. Você precisa viver a palavra. Você precisa colocá-la em prática, porque assim serás abençoado. Eu quero dizer para você que quando você escolhe obedecer, o céu se alegra. E essa alegria desce em forma de força, desce em forma, aleluia, de graça. E é por isso que você está de pé, porque Deus tem se alegrado com a tua obediência. Quando você tem fé, isso alegra o coração dele. Quando você deixa ele agir, quando você confia nele, isso alegra o coração do Senhor. E porque o povo teve que parar de chorar, parou a choradeira e eles foram comer, beber e se alegrar, porque eles alegraram o coração de Deus. E toda vez que você alegra o coração de Deus, o céu te manda sustento. Então levanta a tua mão nesta noite e receba força, receba graça, porque a alegria dele é a tua força. Levanta a mão e receba nesta noite. Alegre o coração do teu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Essa alegria que Deus sente. Imagina a alegria que Deus sentiu ao ver José fugindo do adultério. Que alegria quando Deus olha e você pode fazer algo, porque ninguém vai te impedir. Todas as coisas que são lícitas, mas nem tudo me convém. Como alegra o coração do teu Deus quando você o obedece. Eu quero dizer para você que obedecer a Deus é uma forma de amá-lo. Jesus falou em João 14:15: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Esse é o verdadeiro amor. Se vocês amam a Deus, guardem os mandamentos. E o povo aqui em praça pública entendeu isso. Que a lei, irmãos, era para o próprio bem deles. Que todo o exílio, todo o cativeiro, todo o sofrimento que eles passaram foi porque eles desobedeceram. E eu vou falar uma coisa, a Bíblia diz: melhor é não conhecer do que conhecer e não permanecer. Então você que vem para a igreja, ouve a palavra e não a pratica, cuidado, porque você já é um conhecedor da verdade. Deus diz que não leva em consideração os tempos da ignorância, que quer dizer o quê? Quando você não tinha o conhecimento da verdade e da palavra do Senhor. Mas depois que você conhece, o Senhor, Ele vai cobrar tudo aquilo que você aprendeu e não praticou na palavra. Então eu quero dizer para você, aleluia Jesus, que quando nós obedecemos, quando nós reconhecemos diante de Deus os nossos pecados, e que entendemos que muitas das vezes o nosso sofrimento, os nossos problemas são a causa dos resultados negativos da nossa vida. Tem pessoas que eram para estar mais do que abençoadas, com o seu lar, com o seu ministério, com o seu trabalho, em tudo, mas resolveram não obedecer a palavra de Deus. Entristeceram o coração do Senhor. Essa semana eu ouvi uma palavra de um pregador que ele dizia que a pior coisa não é quando Deus nos repreende. Às vezes dói. Dói ou não dói quando Deus repreende? Mas ele falou, não é a pior coisa. A pior coisa é quando Deus te libera. Vai e faz o que tu quer. A pior coisa é quando Deus entrega você a você mesmo. Porque o homem não tem limite. Porque o homem sozinho não pode suportar a tentação. Porque nós sozinhos não conseguimos vencer. E ele explicava isso e dizia: o pior castigo de Deus é quando
quando o homem peca, e Deus avisa, e Deus cobra, e não dá ouvidos, aí Deus fala, agora pode ir, faça o que você quer. Aí o homem, de vez subir, ele vai descendo o degrau, ele vai para o fundo do poço. A Bíblia diz que o Senhor pegou essas pessoas que fazem práticas de homossexuais e entregou eles às próprias paixões. É por isso que às vezes você prega, uma mãe ora e fala, e ele acredita que Deus fez ele daquela maneira. Por quê? Porque Deus o entregou à própria vontade dele. E a pior coisa é quando Deus pega o ser humano e diz, caminha com as tuas próprias pernas. A Bíblia diz que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Por isso que você e eu ainda está de pé pela misericórdia, porque num mundo como esse, mesmo Deus te repreendendo, Deus chamando a tua atenção, puxando a tua orelha como um bom pai que Ele é, nós não estamos murmurando, nós não estamos reclamando, mas estamos se alegrando. Sabe por quê? Porque é o cuidado dele para com a nossa vida, é o cuidado do Espírito Santo, é tu não se perder, é tu não cair. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Por que Deus mandou parar de chorar e comer e beber as doçuras e chamar o povo que não tinha para comer também? Porque nada mais faz o coração de Deus se alegrar. Não é a tua voz afinada, não é quantas notas você sabe do louvor, não é o quanto você prega bem, não é o quanto você se arruma bonito, não é o quanto você não corta o seu cabelo, não é o quanto a sua saia está debaixo do joelho. Porque isso aí, os fariseus eram bem rigorosos. Eles se vestiam a ponto das suas franjas se arrastarem no chão. Para eles era o que? Santidade, não é? E eles falavam bonito, eles oravam em voz alta. Para quê? Para mostrar que tinham comunhão, intimidade com Deus. Aí Jesus chega para eles e fala, né? Vocês são cagados, tá tudo bonitinho por fora, tem até aquelas lápides de mármore que tem aquelas peças caras, né? Tudo bonito, mas assim, tudo tá tudo podre aí dentro. Se fosse no dia de hoje, Jesus pregando assim, né, minha amada? A igreja ia esvaziar, porque a gente não suporta, a gente não aguenta mais ser repreendido por Deus. A gente só quer que fale de vez que Deus vai curar, e Deus vai. Mas por que Deus falou, para o choro, orou agora, pegam uma mesa e vão comer, e não se entristeçam mais? Por quê? Porque houve arrependimento, porque teve verdade, e o coração de Deus se alegrou. E quando Ele se alegra, Ele te manda alegria, Ele te manda força, e é por isso que você não desanima, é por isso que você caminha. Como é que é aquele versículo que agora eu esqueci? Que é mais, quando uma alma se arrepende, tem alegria no céu, não é isso? Que é mais, como é que fala, irmãos? Vocês que lembram de Bíblia, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro, perder sua alma, ou que vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro? Como é que é? Fala aí. É mais ou menos isso, agora tem um branco. Então, como Deus se alegra quando alguém que pode estar cheio de todos os pecados, como eu e você, chegou na presença de Deus e se arrepende de verdade, e se alegra e chora por causa dos seus pecados. A verdade é que a gente chora se o celular cair na água. Ai meu Deus, o celular caiu. É um desespero, não é assim? A gente chora porque o filho não passou na faculdade. A gente chora porque a irmã não deu a paz do Senhor pra gente, que a gente é crente dodói. A gente chora porque isso, que aquilo. Mas a gente não chora mais porque a gente entristeceu o Espírito Santo. A gente não chora mais quando fala uma palavra que não agrada. A gente não chora mais quando a gente mente. A gente não chora mais quando a gente abraça a irmã, mas estava falando mal dela. A gente chora por tudo, mas não porque a gente entende que entristeceu ele. E uma coisa, irmãos, que Deus olha é a intenção. Por que você está aqui? Ai, irmão, que eu amo a Deus. Se Ele vê no teu coração a intenção ao contrário. Por que você está aqui? Não, irmão, porque eu quero me libertar. É nada, você quer a porta do emprego. Ai, irmã, eu estou aqui porque eu quero ser salvo. Mentira, Deus está vendo o coração. Você só quer que Deus revele a tua casa própria.
Porque Deus sonda os corações e os pensamentos. Então, nesta noite, eu quero dizer para você: faça um autoexame. Porque a Bíblia diz: melhor é obedecer do que sacrificar. Deus vê a intenção. Então eu quero dizer para você: Deus não quer perfeição, porque nós não somos perfeitos. Ele quer disposição para obedecer. Quando você obedece, é um ato de amor para Deus. Quando você obedece, quando você se arrepende, quando você deixa o seu mau caminho, isso alegra o coração de Deus. É por isso que quando eles se sentam, vão comer, aleluia Jesus, aquele banquete, e Deus fala: para de chorar e podem se alegrar, é porque Ele disse: a alegria do Senhor é a vossa força. Se você depositar a sua alegria nos seus filhos, um dia eles vão dizer para você: mãe, vou embora. Vai chorar. O teu marido, a tua esposa, se for a base da tua alegria, se um dia eles morrem ou se eles vão embora, como é que fica? Porque tudo isso é passageiro. Mas quando a nossa alegria está no Senhor, quando o nosso objetivo é ter a nossa vida em Deus, passa o céu e passa a terra, mas a palavra dele não passa. É por isso que foi marido embora, foi filho embora, foi papagaio embora e você ficou de pé. Porque a alegria do Senhor é a tua força. A tua base é a palavra de Deus. É a palavra que te alimenta, é a palavra que te sustenta, é a palavra que te corrige, é a palavra que te confronta. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Que coisa linda! A gente conseguir alegrar o coração de Deus. Imagina quando José do Egito foi duas alegrias para Deus. Primeiro, fugiu do pecado. Depois, quando ele podia massacrar quem tinha feito mal para ele, porque ele tinha o poder na mão, e eles mereciam. Porque, irmão, eu vou contar uma coisa para vocês. O perdão é difícil, sabe por quê? Porque quem fez o mal merece o mal. É ou não é? Por isso que o perdão é difícil. Porque você vai fazer o bem e perdoar alguém que merecia aquilo que fez com você. Mas essa não é a teologia do céu. A teologia da cruz é: Jesus está lá pendurado, todo machucado, sendo zombado, e ele olha e diz: Pai, perdoa porque não sabe o que fazer. Como isso alegra o coração de Deus? Pagar o mal que te fizeram com o bem. E como é difícil fazer isso. Você entende isso? Quando aqueles homens passavam e diziam para ele: olha, salvou a tantos, ressuscitou até o morto, lá Lázaro, levantou um paralítico, e agora não salva a ti mesmo. Se nós estivéssemos ali, nós íamos querer pegar aqueles soldados, pelo pescoço. Mas Jesus disse: não, Pai, perdoa eles. Por isso que é difícil perdoar. Mas como isso alegra o coração de Deus? E por que muitas das vezes isso é uma luta para a gente? Porque isso é o que a Bíblia nos manda fazer. E como às vezes é difícil viver a palavra. É ou não é, irmãos? Um dia eu já vou terminar. Um dia eu ouvi um pregador falando assim: eu só prego o que vivo. Verdade ou mentira? O que você acha? As senhoras de cabelinho mais branco, sabe? É verdade ou mentira isso? A certeza absoluta que é mentira. Se eu fosse pregar só o que eu vivo, Deus, eu nunca que eu ia pregar cura, porque eu estou com uma pedra na vesícula para operar, porque eu tinha um tumor aqui dentro da minha tireoide. Como que eu ia pregar cura se eu estava doente? Mas quantos dias eu preguei cura estando doente, e Deus curou alguém, porque o poder não está no vaso, está na palavra, e a palavra está sendo ministrada. Ela que cura, ela que age, ela que faz, porque ele disse: haja e houve tudo. A palavra de Deus, a palavra
Quantos dias você vem na igreja para se revelar? E a palavra de Deus já está te revelando? Já está nos revelando. Então não espere a porta abrir para pregar, não espere as coisas ficarem boas para pregar. Aí eu fiquei ouvindo aquele discurso, eu falei, me desculpa, no meu pensamento, né? Mas não é verdade, não. Não dá para pregar só comigo, né? Às vezes a gente prega perdão sem estar perdoando. Às vezes a gente prega prosperidade e o nosso gasto está acabado lá e não tem dinheiro. Mas depois, a mesma palavra que abençoou alguém, que mudou a vida de alguém, vai lá e também muda a nossa vida e abençoa a nossa vida. Lembra daquele centurião? Um homem que tinha status, que entendia bem do que era mandar e desmandar. Ele dava ordens aos seus criados, né? Vamos dizer assim, os seus empregados. A filha dele adoece. Aí alguém fala para Jesus ir até lá e ele não. Eu sei como funciona esse poder da palavra. Basta uma palavra e minha filha vai ficar curada à distância. E a gente não reverencia mais a palavra. Às vezes observe alguns cultos que eu estou, que a pessoa canta, pula na hora do louvor, mas quando vem a palavra aí começa já a murchar. Aí vai no banheiro, aí dá uma inquietação, porque não tem valorizado a pregação da palavra. O culto pode ter louvor nenhum, irmão, mas se tiver a palavra, sim, meu Deus, será o maior louvor para Deus, obedecermos a palavra que ela tem. Jesus disse: esse povo me honra de lábios e o coração está longe dele. Então, irmão, nada melhor do que a palavra para nos confrontar. Olha, se você for numa igreja, num culto que todo dia é só palavra de bênção, ore pelo pregador. Porque é impossível, irmãos, não ter uma palavra de confronto. Às vezes eu estou na cadeira, eu falo isso para os irmãos, eu vou confessar. Eu falo assim: ah não, Senhor, eu não estou tão boazinha assim. O Senhor tem que me repreender, o Senhor tem que falar do meu pecado. Porque como é que vai mudar o negócio na minha vida? Se eu chego aqui toda estramelhada, Deus é contigo, Deus vai te dar, Deus vai te exaltar. E Deus faz. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Claro que Ele faz. Mas a palavra é para confrontar. A palavra é para fazer nós chorar. Quem sabe hoje nós vamos dormir chorando, lembrando dos nossos pecados, escondidos, aqueles de estimação que a gente não conta para ninguém. Oh, irmão, até, né, irmão? Oh! Então, irmão, a alegria do Senhor foi a força daquele povo para eles continuarem. Era fácil eles continuarem? Miséria, desprezo, voltou do exílio, ainda estava reconstruindo as casas. Era fácil? É fácil para você continuar? É fácil para eu continuar? Não é. Mas por que estamos sofrendo? Porque a alegria dele não é a nossa, é a dele. A nossa é passageira. Mas é a dele. Quando o coração do teu Deus, do teu Pai se alegra, aí tu recebe força e sustento do céu para continuar. Deus olhou para Jesus sendo batizado. E lá Satanás tinha falado: se tu é o filho de Deus, come essa pedra que vai transformar em pão, aquela coisa toda. E quando Jesus está sendo batizado, desce ali o poder do Espírito de Deus, olha e diz: ah, esse é meu filho amado. Ah, esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Que coisa linda. Não importa o que o diabo fala de nós, não importa quem está apontando você, o importante é que Deus olhe para você e fale: ah, essa é minha filha que me obedece. Esse é meu filho que me honra. Você já fez o coração do teu pai se alegrar, aleluia. Ou ele está entristecido com você? Aleluia. Quando a gente tem um filho, que nem a minha princesa Thalia, Lili, quando ela está meio rebeldezinha, né, irmã Jaciara, que elas ficam assim meio rebeldezinhas, aí ela pede alguma coisa, a gente fica meio assim para dar, não é verdade, irmão? Mas quando ela está obediente, pensa na avó dela e no avô dela, fazendo tudo. E a mãe dela, eu falei que não dava, agora já dei duas coisas para ela, é assim? Assim é verídico. Imagina o Senhor vendo você todo atribulado, caluniado, perseguido, abandonado, traído, e você servir, obedecer na palavra. Ah, como
no coração desse pai, aleluia, no salé. Glória a Deus. Aí Ele te manda força, Ele te manda sustento, Ele te manda graça, Ele te manda ajuda. Aí quando tu pensava que ia parar, tu caminhando de novo, aí o diabo já esperando para bater palma, e olha nós aqui de novo, Satanás, porque o coração do nosso Deus está alegre. E a alegria dele é tua força. A alegria dele é a tua força, meu irmão. Aleluia. É por isso. Mas irmã, eu não tô chorando. Irmã, só não sabe, eu tô acabada. Olha aí a luta. Vamos dar a mão, vamos orar. Porque tá todo mundo igual. Mas você já parou para pensar que essa tua força, a alegria do Senhor é a vossa força? É porque você está agradando a Deus. A questão não é nunca mais pecar, é impossível, né, irmão? A questão é pecar, se arrepender, deixar, abandonar. Que coisa linda, como alegra. Aí o povo chorando, ai meu Deus, aquele chororô. Para de choro. Vocês já se arrependeram, Deus viu a verdade em vocês. Ele está alegre e essa alegria vai ser a força para vocês caminharem. Mas Jesus falando para você hoje, minha jovem, chega de choro. Pode sentar, comer, beber, não é cerveja nem cachaça, viu? Quando ele fala em beber, o povo já pensa que vai pro bar, né, mano? E essa alegria do bar é passageira, é ou não é? A alegria da cocaína é passageira, a alegria do sexo imoral é passageira, tudo é passageiro. Mas, disse um dia Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? Casa do Senhor. Tu gosta de puxar, perto eu fico alegre, né? Mas é aonde que a gente sente alegria aqui, ó. Uma igrejinha como essa que não tem valor para ninguém. Aleluia. Mas quando a gente fala, vou na casa do Senhor, que alegria. Que alegria quando você vem com a tua família, não é? Vida no altar, bênção no lar. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Vamos lá. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vamos lá, mais bonito. A alegria está no coração de quem? Então, essa é Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Alegria do Senhor. Então, quando você se sentir desanimado, querendo voltar, uma vida sem paz, todo atribulado, tudo dando errado, senta, ou deita, ou faz de joelho e fala, eu estou entristecendo a Deus? É por isso que eu estou assim nessa bagaceira? Né? A gente tem que se examinar. Ou eu estou alegrando a Deus? Você viu, né? Se nós, Jesus disse, eu já vou passar para minha mãe que eu quero dar uma oportunidade para ela. Vocês que somos nós, são maus. Ele não disse que somos bons. Vocês que são maus, nós, sabem dar coisas boas para os filhos. Tu dá pedra para essa lindona quando ela pede comida? Tu dá para ela pedra? Tu não dá, né? Não dá, da batata frita, da hambúrguer, da besteira. Não é assim? Nós, sendo maus, porque somos maus, damos coisas boas aos nossos filhos. Imagina o papai do céu. Então, a gente vai se examinar e perguntar se o negócio está feito do nosso lado, se não é porque a gente está entristecendo o coração dele. Porque quando ele está alegre, os anjos ficam até de prontidão. Opa, que hoje tem bênção lá para você. Hoje tem recompensa. Hoje tem vitória.
Que coisa linda, estou caminhando, irmão, na luta, na prova, e Deus se alegrando. E o coração de Deus alegre contigo, né, minha mãe? Que coisa linda, que o Senhor te abençoe. A alegria dele, lembre-se disso, ele tem que estar alegre para você receber força. Ele, não é você não, é ele. Se ele está alegre, desce força do céu. Que Deus te abençoe, bata a palma de glória. Agora, o nome do Senhor. Eu vou dizer para você que às vezes você vai estar triste, chorando, mas ele vai estar alegre. Às vezes a gente vai estar numa luta terrível, uma bagaceira terrível, e ele está alegre. Por quê? Porque nós estamos mandando ele. Você entendeu o mistério disso agora? Não é que você vai estar alegre, não é você, é ele. Às vezes tu vai estar no chororô bravo, que em 2025 foi onde tu chororou na minha vida. E que chororou. Mas agora eu percebo que se eu estou de pé e estou com força é porque ele estava alegre. E o que mais importa? Se a alegria do Senhor é minha força. Diga, a alegria do Senhor é minha força. Diga para você mesmo. É a minha força. Aleluia, glória a Deus. E se eu vou ser do Senhor, bata a palma e adora o Senhor. Se você ouviu a palavra de Deus e sente no teu coração um desejo de se aproximar mais dele e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eu convido você a fazer uma oração onde quer que você esteja, bem aí no teu íntimo e de todo o teu coração. Senhor Jesus, eu confesso que reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Ou você que já fez essa oração confessando o Senhor Jesus, mas um dia você se afastou, se desanimou, não importa o motivo, aonde você caiu, aonde você errou. Faça essa oração de todo o teu coração. Volte para os braços do Pai. Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo. Perdoe os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me ajuda a ser fiel até o fim. Amém. Em Romanos 10:9, diz assim: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O próprio Senhor Jesus afirmou em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você orou com fé e de todo o teu coração, Deus te ouviu e Ele te ama. Seja bem-vindo a ter uma vida com Cristo. Deus te abençoe.